Pode ir? Boa Pode, pode. noite, gente. Tá todo mundo bem? Vocês estão me ouvindo direitinho? Ok, beleza. Qualquer coisa vocês me falam. Estou de volta mais uma vez à minha casa. Equipe de formação, é muito bom estar aqui. Eu sempre falo isso, mas eu sou suspeita porque eu gosto demais de estar aqui. E sempre Deus, né, me instiga a estudar mais, a buscar mais, e cada vez que eu venho na formação eu fico assim, gente, eu não sei de nada, eu preciso aprender muita coisa ainda. Então é sempre uma alegria estar aqui com vocês. Para quem não me conhece, e para quem me conhece também, meu nome é Alice, eu tenho 24 anos, eu faço parte do JCC há uns 7, 8 anos, eu já perdi mais ou menos as contas. Participei do ASC, participei de algumas equipes, coordenei o AS com o Rafael, que está aqui, nosso CORD. Entrei no Jota, coordenei a formação, coordenei outras equipes. Hoje eu faço parte do acolhimento e da equipe de jornada também. A gente está aí, né, na expectativa de retomar as nossas atividades, mas rezando para que Deus possa cuidar de tudo. Fiz a melhor jornada de todas, a 63, uhul! E hoje eu vim falar para vocês de um assunto assim muito importante, importante mesmo, para nós que somos seguidores de Cristo, que somos cristãos e que buscamos principalmente viver a vontade de Deus. Esse é o ponto principal da reunião, não é esse o tema, mas tudo gira em torno disso. Por quê? Se eu sou seguidora de Cristo, se eu sou cristã, católica, apostólica romana, eu preciso viver de acordo com isso. Se eu tenho um título, vou diminuir, né, falando assim, eu preciso viver de acordo com isso. Então, por exemplo, um exemplo bobo, eu sou professora. Se eu não dou aula, eu não estou exercendo esse meu papel. Tudo bem, às vezes, pelas circunstâncias da vida, as coisas vão mudar. Mas a minha função enquanto professora é ensinar os meus alunos, é passar o meu conhecimento. Ou seja, se nós somos católicos, nós precisamos viver de acordo com a doutrina da igreja, com os ensinamentos de Jesus e com tudo aquilo que a gente acredita, né? Com base na tradição da igreja, no magistério e na vida dos santos, tudo aquilo que gira em torno da nossa fé católica. E aí, o tema de hoje a gente vai falar sobre feminilidade. Vocês viram lá na chamada sobre lindas mulheres, mulheres fortes, mulheres de Deus, santas, que fazem parte, né, hoje da nossa vida de uma forma a nos ensinar e a nos apontar Jesus, a nos apontar o céu, a nos apontar o caminho de Deus. Então, eu queria começar pedindo assim para vocês refletirem, se alguém quiser mandar aí também no chat, pode ficar à vontade, tanto para os meninos quanto para as meninas essa pergunta. Qual é o papel da mulher? A gente teve uma reunião há pouco tempo sobre feminismo, né? Um pouco mais especificamente, sobre o maior inimigo da mulher. Mas hoje vamos focar numa parte boa, assim, em qual o papel da mulher, a mulher cristã, a mulher católica. Tirem um, tirem um minutinho aí para pensar, se quiserem mandar, ou até abrir o microfone, para vocês me ajudarem a pensar nisso. Ah, pois os meninos podem falar sim, vocês fazem favor. Pensem aí, se alguém quiser falar qual o papel da mulher. Meninas, qual o papel de vocês, qual o nosso papel, né? Estou aqui com minha pilha de livros, gente, que vocês sabem que eu gosto pouco. Alguma ideia? O silêncio é o quê? Uma reflexão profunda que vocês estão fazendo. Tá certo, Bruno. Abrir o Vamos áudio aqui. lá. A favor, Diego. Tem propriedade, não é? Várias mulheres aí. Mas eu diria que é ter o reflexo de Deus. Muito bom. Concordo com você. Alguma das mocinhas querem se manifestar? Então tá bom. Então a gente vai pensando juntos aqui, não tem problema. Que lindo. Expressar o belo, ser reflexo de Deus. Uhum.
Pensando nisso, então, fiquem, né, com esses pensamentos, essas ideias em mente, e vamos tentar pensar sobre a origem, né, lá na criação, voltando lá em Gênesis, a gente já conhece quando Deus criou o mundo, os firmamentos, tudo que existe, e por último, ele criou o homem, o ser humano, ou melhor, de primeiro o homem mesmo, né, Adão. E aí, ele viu que tudo era bom, e quando ele criou o homem, ele viu que aquilo era muito bom. Só que aí o homem foi criado para dominar ali as terras, os animais, e faltava alguma coisa ainda nessa criação. A gente conhece essa história, né? E aí Deus pensou, né? Acredito eu, peraí, vamos dar uma auxiliar que seja necessária, que seja adequada para esse homem. E aí Deus fez cair um sono sobre Adão e tirou da costela dele a mulher. E aí nós surgimos. E foi então que a gente começou a existir. Então, a partir daí, nós temos, né, nós mulheres, um papel. Adão, ali representando o homem, havia sido criado, e depois Deus criou a mulher também. E porque ela veio ali da costela de Adão, veio ali em um segundo plano, digamos assim, porque ela foi, tanto quanto o homem, sonhada e desejada por Deus, e de uma forma muito mais cuidadosa até. O homem foi tirado ali da terra, do pó, e a mulher de uma parte do homem que já tinha vida. Então, assim, às vezes as pessoas pensam, nossa, mas a mulher é inferior porque ela foi criada depois. Pelo contrário, é tão especial quanto porque foi sonhada por Deus com todo o cuidado, com toda a delicadeza própria da mulher. Então, lá desde Gênesis, lá desde a criação, Deus sonhou com cada um de nós, homens e mulheres, hoje, né, de forma especial as mulheres, mas para que nós pudéssemos ser auxiliares, socorros de Deus para os homens. E aí eu vou entrar um pouquinho mais nesse papel da mulher. Como a gente sabe disso? Lá na Bíblia, em Gênesis, a gente lê quando na passagem, né, que diz assim: o Senhor Deus diz: não é bom que o homem esteja só. Vou fazer-lhe uma auxiliar que lhe corresponda. Então o Senhor formou da terra todos os animais selvagens e todas as aves do céu e os trouxe ao homem para ver como os chamaria. Cada ser vivo teria o nome que o Senhor lhe desse, que o homem lhe desse. E o homem deu nomes a todos os animais domésticos, às aves do céu e a todos os animais selvagens. Mas entre todos eles não havia para o homem uma auxiliar que lhe correspondesse. Então o Senhor Deus fez cair um sono profundo sobre o homem e ele adormeceu. Tirou-lhe uma das costelas, fechou o lugar com carne, e depois da costela tirada do homem, o Senhor Deus formou a mulher e a apresentou ao homem. E aí a parte eu queria chegar. E o homem exclamou: desta vez sim, é osso dos meus ossos e a carne de minha carne. Chamar-se-á mulher, porque foi tirada do homem. Por isso, deixará o homem pai e a mãe e se unirá à sua mulher, e se tornarão uma só carne. E por aí vai. Então, quando Adão ali viu Eva, né, a primeira vez, ele entendeu, essa sim corresponde àquilo que eu precisava, aquilo que faltava em mim. E aí, já desde esse princípio, a gente já tem um argumento, digamos assim, que faz cair por terra tantas coisas que a gente escuta com relação à mulher, com relação ao papel da mulher. Porque desde o início, Deus pensou o homem e a mulher para serem complementares. O que faltava no homem, quando ele viu ali aquela mulher, ele entendeu, essa sim é quem faltava para mim. Então, quantas vezes a gente vê uma guerra, né, entre os homens e as mulheres, e a gente se esquece que desde o início é justamente o contrário. Deus nos criou para nos complementarmos, para colocarmos aquilo que falta um no outro, né? Homens e mulheres se complementarem e não serem rivais. Já vão guardando isso, porque isso entra um pouquinho, né, no que a gente vê sobre questões relacionadas ao feminismo, a tudo aquilo que falam que a mulher é ou que não é, que ela deve ser, que ela não deve ser, e por aí vai. Pensando, então, no papel da mulher, a gente sabe que Deus criou a mulher para ser auxiliar do homem. E aí, como eu falei, né, em algum momento aqui, que ela é socorro de Deus. Eu já comentei isso outra vez, mas eu vou ler aqui para vocês, só para ficar mais claro. Deixa eu achar aqui.
Isso, a palavra mulher, então, vem de, eu não vou ler aqui, mas do hebraico, tem um nome aqui, que quer dizer socorro de Deus. Então, quando diz que a mulher é uma auxiliar, ela vem para socorrer, ou seja, a gente pede socorro quando a gente precisa de ajuda. Então, se o homem ou as outras pessoas precisam de ajuda, a quem elas vão recorrer? A mulher. Então, essa é a missão primeira, ser socorro de Deus, ser uma auxiliar adequada. Não uma auxiliar qualquer, não alguém que vai simplesmente estar ao lado, mas que vai auxiliar a missão do homem. Outra questão que a gente vê muito também sobre a mulher ser submissa. E o que quer dizer a mulher ser submissa? É estar sob a missão do homem, ao lado, ajudando na mesma missão do homem. Então vamos pensar numa família, tem um pai e uma mãe. Eles têm uma única missão ali com relação aos filhos, de educá-los segundo a fé cristã, no nosso caso. Então, né, deveria ser assim, mas enfim. E aí, eles têm uma única missão. Se eles estão lado a lado, essa missão vai ser muito mais fácil para eles caminharem juntos. Agora, se um pega uma missão e quer ir para esse lado, e outro quer ir para esse lado, não vai dar muito certo. Então, o papel da mulher ser submissa é ser uma ajuda, é ser alguém que vai auxiliar, que vai ser aquela que completa o que falta muitas vezes, com doçura, com temperança, com as virtudes próprias da mulher. Eu não estou excluindo os homens aqui, mas é só para a gente pensar um pouco mais de forma específica, tá bom? Se vocês tiverem alguma dúvida ou quiserem falar alguma coisa, vocês podem comentar aí. Mas vamos refletir nesse sentido. E aí, deixa eu pegar aqui. Tem muitas questões que a gente pode pensar com relação ao papel da mulher, ao que é a feminilidade, né? A expressão de ser mulher. Não basta nascer, né, mulher, o sexo feminino, mas é preciso que a gente viva na essência esse chamado a ser mulher também, através da nossa feminilidade, das virtudes, dos dons que Deus nos concede. E muitas vezes a gente tem um olhar com relação a isso muito deturpado, muito manchado pelo pecado original, por tudo aquilo que fica em nós, das marcas que nós trazemos, e também por muito do que a gente ouve. Então, a sociedade fala o que a gente deve ser, às vezes na nossa família a gente escuta o que a gente deve ser, e a gente vai se deixando ser moldada por isso. Porém, voltando lá no início, a gente esquece que nós somos criadas por Deus. Quem melhor que Ele para dizer quem eu devo ser? Para dizer como eu devo agir e qual é a minha missão primeira. E aí que entra todas as questões que a gente conhece, de influências que a gente tem no nosso jeito de ser, de se vestir, de agir, de falar, de pensar, tantas ideologias, tantas questões que nos fazem ser fortes e independentes e não pensar no outro, porque a mulher tem que ter o seu lugar, a mulher tem que ser igual ao homem. Mas lembra da questão da complementaridade? A mulher foi criada para estar ao lado do homem? Por que vai ter essa questão da rivalidade se foge do plano original? Então, muitas vezes, o que o mundo, né, a sociedade, quer incutir em nós para que a gente se afaste do plano inicial de Deus para nós. Então, com todas as questões relacionadas ao feminismo, a questões mais pontuais que tocam no nosso ser mulher, a gente se esquece muitas vezes de focar no essencial, no chamado primeiro. Qual que foi o chamado de Deus para mim e para você? Qual que é o meu papel? Qual que é o seu papel? Como o Diego comentou, a Maria Isabel, expressar o belo, é ser reflexo de Deus. Isso faz parte do meu chamado primeiro, não daquilo que eu fui adquirindo com as minhas experiências de vida, com as influências externas, né? E aí tem esse livro aqui, ó, que eu separei para mostrar para vocês, é do Chesterton, acho que vocês devem conhecer, O que há de errado com o mundo. E aí... Oi, Vitor? Não, o livro é muito bom, pesado aí para muita gente. Pois é, gente, a linguagem em si não é tão simples assim, mas assim, dá para a gente entender dentro dos contextos. Em alguma parte aqui, quando ele está falando sobre feminismo, por que eu trouxe o livro, né? Porque muitas vezes a gente ouve sobre o feminismo com relação aos direitos das mulheres, ao voto, à entrada no mercado de trabalho, direitos que são plausíveis, mas que vêm carregados de muitas coisas por trás.
Então, não é um discurso bonzinho de que as mulheres merecem ter os mesmos direitos dos homens. E aí aqui o Chesterton vai explicar um pouco de que as mulheres, nessa época do sufrágio, quando elas lutaram pelo voto, pelo direito ao voto, muitas nem sabiam o que era isso, sabe? Muitas nem sabiam o que era votar. E muitas nem queriam isso, mas diziam para elas que elas deveriam querer. Ou elas viam os homens com direito ao voto e pensavam, nós também precisamos disso. Mas, no fundo, isso não era o principal. Então, o livro chama O que há de errado com o mundo. Então, ele vai mostrando, né, algumas questões que foram um pouco distorcidas. E essa é uma das questões do feminismo. Então, tem as ondas do feminismo, que a gente viu numa outra reunião, não vamos entrar muito nisso, e tem muito material sobre isso, vale a pena estudar, se aprofundar. Mas quando a gente pensa nos direitos das mulheres e o que o feminismo trouxe com isso, a gente precisa se aprofundar um pouco mais e entender. Será que foi realmente assim? Será que era só uma questão de eu quero os meus direitos como o homem tem os direitos dele? Para a mulher ter os direitos dela, ela precisaria ir para a guerra também como os homens foram. Para nós, né, termos tudo aquilo que a gente precisaria, que a gente gostaria, nós enquanto mulheres que lutaram por isso, nós não, né, gente? Quem lutou por isso precisaria ter uma força, às vezes física, que as mulheres não têm. Então, por que lutar para isso, se é algo que foge um pouco da natureza? Então, assim, é preciso que a gente se aprofunde, que a gente busque entender um pouco mais o que tem por trás desses desejos de igualdade, desses desejos de ter um espaço. Será que é um discurso inocente? A gente sabe que não, né? Tanto a gente sabe que deixa muitas marcas e muitas consequências na nossa sociedade e na forma com que nós vivemos hoje. Então, essa questão de disputa de salário ou no mercado de trabalho, é justo que a mulher ganhe, que o homem ganhe com relação àquilo que eles trabalham, mas não é algo que é um direito no sentido de pensar assim, eu preciso ser mais, ou eu preciso ser melhor, ou eu preciso me igualar. Mas tem tantas diferenças próprias do sexo feminino e masculino que fica impossível igualar algo que não é igual. Pelo contrário, é diferente e complementar. Enfim, são muitas questões que a gente precisa estudar. Recomendo esse livro para ver um pouco mais. Já falei, né, aqui sobre alguns outros livros relacionados ao feminismo que são interessantes a gente ler um pouquinho mais. Só que agora eu queria entrar numa parte que é o seguinte. Ok, tem muitas questões por trás, tem muitas coisas que a gente precisa entender para não se deixar levar, para não sermos tão atingidos, né, por essas ideologias, por essas ideias e pensamentos que tentam colocar em nós. E aí a gente precisa também se formar do outro lado. Eu entendo o que é o feminismo, eu entendo as marcas, mas e a feminilidade? E o meu papel enquanto mulher? Como eu posso trazer isso à tona? Porque isso está em mim, porque Deus me criou assim. Como eu posso fazer isso exalar, né? Isso vir para fora mesmo? Como ser uma mulher segundo o coração de Deus, uma mulher que vive o seu chamado. E aí eu separei aqui algumas coisas que eu estava vendo com base, na verdade, na Teologia do Corpo. Outro livro aqui, Teologia do Corpo de São João Paulo II, acho que vocês conhecem. Não fui direto na fonte, porque preciso também de um tempo maior de estudo, preciso fazer isso, inclusive, mas tem outros autores que vão explicando de forma mais simplificada as catequeses do Papa, do São João Paulo II. Tem o Christopher West, tem o Jason Evert, são os que eu conheço, que eles trazem uma linguagem mais simples sobre isso. E aí, com base nesses livros, eles colocam 4 pilares da feminilidade. E aí eu vou tentar abordar assim, um pouquinho com vocês para a gente entender como, então, eu posso ir contra toda essa corrente que tenta me trazer para esse lado mais mundano, digamos assim, do papel da mulher, e voltar à origem, ao chamado original. Pensando, então, na feminilidade, ou seja, a forma de eu expressar o meu ser mulher, vamos pensar em 4 pilares que envolvem isso. Esses 4 pilares também caberiam para os homens, de forma adaptada, vocês vão entender direitinho, mas vamos pensar aqui no papel da mulher mais especificamente. Um primeiro pilar, eu vou colar aqui que eu anotei. Um primeiro pilar da feminilidade é a mulher se reconhecer como filha de Deus, filha amada de Deus.
Então, antes de qualquer coisa, sabe o que eu tenho que ter em mente? Que Deus me criou, Ele me amou, me escolheu, me deu a vida, e por isso eu sou muito amada. Então, eu sou filha de Deus, amada, querida por Ele. Ah, Alice, mas você não conhece como que é na minha casa. Os meus pais não me planejaram, não era para eu estar aqui, eu sou um erro, eu não tenho uma boa relação com a minha família, então não tem nada disso, eu não sinto que eu sou amada. Mas a gente esquece que antes, né, a gente sabe disso, antes dos nossos pais, antes de nós termos essa vida terrena, Deus já havia sonhado conosco. A gente lê lá na Bíblia, né? Antes que nós fôssemos formados, Deus já sabia da nossa existência. E isso deve consolar o nosso coração, para que a gente possa perdoar todos os erros humanos que possam vir, né, a ter alguma consequência na nossa vida, para que a gente possa se abrir ao amor de Deus e à paternidade de Deus também, a paternidade divina. Então, independente de como, das minhas circunstâncias aqui na Terra, Deus me ama como filha, e por ser filha amada de Deus, eu me entendo um pouco mais como mulher, e aí a gente vai pensar nos outros aspectos que envolvem também. Mas o primeiro aspecto é eu me reconhecer filha amada, querida por Deus. Não por mim, não por méritos meus, mas porque Deus é um pai bondoso, é um pai generoso e quis me dar a vida. E por isso eu estou aqui. E agora, a partir disso, eu preciso cumprir a minha missão também. A vida é um dom gratuito, Deus quis nos dar. Então, que a gente saiba, né, aproveitar, viver e retribuir através do nosso ser mulher, através da nossa feminilidade. Por isso que eu falei que vale para os homens também, porque também seria um pilar da masculinidade, o ser filho, né, filho de Deus. Um segundo pilar, um segundo aspecto da feminilidade, do ser mulher. Ser irmã. Ah, mas eu sou filha única, como assim eu vou ser irmã? Mas o que eu quero dizer? O melhor exemplo para isso, na minha opinião, é aqui no Jota. Essa questão da irmandade, da fraternidade que a gente tem. Enquanto filha de Deus e irmã de cada um de vocês, eu tenho um papel também. Então, eu sou chamada, enquanto mulher, a ser irmã, como assim? A me aproximar das pessoas, a ser mais acolhedora, a sair de mim para ajudar o outro, para ajudar o meu irmão que precisa também, em qualquer aspecto, questões físicas, espirituais, que seja um sorriso, um abraço, qualquer questão que eu possa ajudar, eu possa exercer esse papel de ser irmã, de ter uma relação fraterna. E aí, deixa eu ver se eu encontro aqui uma frase que eu salvei, peraí. Ai, gente, tá sempre aqui, na hora que precisa não tá, né? Só um minutinho. Ah, tá. Não, tá não. Vou deixar carregando aqui, se eu achar eu falo. Então, esse segundo aspecto, com relação ao ser irmã, eu sou filha de Deus e eu me reconheço como irmã, no sentido de eu sou para o outro, eu quero estabelecer boas relações com o outro, eu quero sair de mim para ter um ambiente em paz, para ser pacificador em um ambiente que seja preciso, questões nesse sentido. E muitas vezes, por que eu falei do JSC? Porque a nossa vivência fraterna é muito forte. Então, quantas vezes faz falta o nosso contato em comunidade, a nossa vivência fraterna mesmo, de eu olhar para os meus amigos homens, enxergá-los como irmão, de eu olhar para as minhas amigas mulheres, enxergá-las como a minha irmã, como eu trato a minha irmã também, a minha irmã de sangue, né? Mas enxergar as meninas que convivem comigo, querer tratá-las como irmãs, porque essa vivência fraterna nos realiza também enquanto mulheres. Ah, mas eu não sei fazer isso, eu sou tímida, ou eu não sei conversar, como assim eu vou me relacionar, né? Eu vou ter um papel de irmã. E aí, a frase que eu estava procurando é assim: tente de alguma maneira fazer alguém feliz. Aperte a mão, dê um abraço ou um passo em sua direção. Aproxime-se sem cerimônia. Dê um pouco do calor do seu coração. Assente-se bem perto e deixe-se ficar, por muito tempo ou por pouco tempo.
Não conte o tempo de se dar. Deixe o sorriso acontecer e não se espante se no final a pessoa mais feliz for você. O que eu quero dizer com essa frase? Autor desconhecido. Que muitas vezes esse ser irmã é uma doação que a gente faz pelo outro, por aquele que precisa de nós. E quanto mais a gente se dá, mais feliz a gente é. Tentem perceber isso. Quando você ajuda alguém que precisa, quando você dá um sorriso ou um abraço, isso volta para a gente se enche também. Então, o meu ser mulher, eu começo a exercitar a minha essência quando eu saio de mim para ser mais para o outro. Quando eu paro, eu saio um pouquinho aqui dos meus pensamentos e vou ajudar a resolver o problema daquele meu irmão que precisa. Não por mim, mas porque Deus me deu essa graça de ser assim, de ser mais pelos outros. E no fim das contas, a gente recebe o dobro. A gente se alegra, a gente tem o coração cheio de amor e tem cada vez mais amor para dar também. Então, pensando nessa vivência fraterna, o nosso ser irmã é também um pilar da nossa feminilidade. E por isso que eu li esse trechinho. Forma simples. Você pode hoje dar um sorriso, um bom dia para alguém? Já vai ajudar. Você pode ajudar a pessoa a estudar para a prova de física? Pode ajudar. E por aí vai. E aí, esses dois pilares são dons que Deus nos dá e que Ele nos chama a acolher. Então, Deus me deu isso, eu preciso receber. Eu preciso me entender filha de Deus, eu preciso me entender irmã para ser mais pelos meus, por aqueles que Deus me confia. Outros dois pilares que agora são mais chamados não mais a acolher, mas a gente a ser, a viver inteiramente. Para que a gente viva nessa vocação de forma completa, de forma inteira. O terceiro pilar seria que nós somos chamadas a sermos esposas. E aí, de novo, a gente pensa, peraí, mas ninguém aqui é casado, como assim? E aí eu acho que vocês entendem muito bem, né? Que quando a gente diz ser esposa, primeiro a gente faz alusão ao casamento de Cristo com a igreja, lá o casamento final, né? O primeiro aspecto que a gente pode pensar é nesse. E aí, com base nisso, a gente vai pensar que esposa eu posso ser, como a igreja é para Cristo, seja através da vocação do matrimônio, seja através de uma consagração a uma vida religiosa, ou até uma vida celibatária, em que eu entrego tudo para viver para Deus também. Isso também é uma forma de sermos esposas. Então, como isso vai se dar? Como eu vou cumprir a minha vocação? Aí cabe a mim e a Deus. Mas o fato é que um dos pilares da nossa feminilidade é esse. A gente só se realiza sendo esposas. E aí, como eu falei, cada uma em seu estado de vida, cada uma correspondendo ao chamado que Deus nos faz. Mas sempre pensando que, da mesma forma que aquele casamento esperado, em que Cristo é o noivo e a igreja é a noiva, nós também sejamos assim. Como? De que forma isso pode acontecer? Buscando cada vez mais a gente sair de nós e se dar ao outro que seja o meu marido, ao outro, aos filhos que Deus me confiar de forma espiritual, caso eu seja consagrada a uma vida religiosa, de forma celibatária, me doando também nas missões, às vezes também na minha oração. Então, eu saio de mim, eu sou para o outro enquanto esposa. E isso remete a gente também a pensar no que eu comentei no início sobre a complementariedade. Quando a gente vive o nosso papel de esposa, e aí, gente, entendam bem, por favor, não estou falando com relação somente ao casamento, ao sacramento do matrimônio, não. Mas esse ser esposa nos leva a viver verdadeiramente essa complementaridade com o homem, que seja o nosso marido, que seja os homens que Deus nos confia, para que possamos estarmos juntos na missão, servindo a Deus, servindo a igreja, sendo católicos, cristãos, autênticos, naquilo que foi o nosso chamado. Porque é um sinal, quando a gente pensa numa esposa, para quem, né, ou a mãe de vocês, que seja casado, ou pessoas que vocês conhecem. O papel da esposa é muito esse, não pensar só em si. Aqui em casa, se minha mãe pensasse só nela, muita coisa não ia ser feita. Às vezes, as coisas de casa, o cuidado comigo, com a minha irmã, com meu pai. Então, ela precisa sair dela enquanto esposa, casada, né,
tendo o sacramento do matrimônio, para que nós possamos também viver, né, ter vida também. Então, esse é o papel de uma esposa. A mulher, na sua essência, é chamada a isso, a sair de si e a buscar sempre essa complementaridade, a exercer a sua missão. O quarto, então, recapitulando, os 2 primeiros aspectos que Deus nos chama a acolher, a aceitar e a viver, sermos filhas e irmãs. O terceiro, sermos esposas, então vivermos de forma íntegra. E o quarto, que é ser mãe. E aí também, mais uma vez, ninguém é casado, ninguém ainda é mãe aqui, mas a gente bem sabe que toda mulher é chamada à maternidade. Toda mulher. Feminista, não feminista, casada, não casada, celibatária, leiga, enfim. Mais uma vez, dentro do seu chamado. Eu sou casada, eu contraí o sacramento do matrimônio, então eu sou chamada a ser mãe, a ser co-criadora com Deus de novas almas, de novos cristãos para esse mundo, de trazer filhos a essa terra para que eles sejam santos e possam estar um dia com Deus novamente. Eu sou consagrada à vida religiosa, eu vou ter filhos espirituais. Deus vai confiar às mulheres que têm esse chamado filhos espirituais, para que elas possam educar na fé, para que elas possam cuidar e dar esses filhos para Deus também. Numa vida celibatária, que é totalmente entregue a Deus, também existe essa possibilidade. Da mesma maneira, se doando, cuidando, fazendo aquilo que uma mãe faz, de forma física, de forma espiritual, dentro de cada realidade. Então, esses pilares, eles precisam ser levados em conta dentro de cada realidade. Aqui a gente não está falando para uma mulher específica, mas para a mulher enquanto criatura de Deus e filha de Deus. E aí, muitas vezes a gente pensa só na maternidade nessa forma ordinária, né, que é gerar os filhos mesmo. Mas mesmo as mães que têm filhos do seu próprio ventre, de forma biológica, Deus chama a ter um olhar sobrenatural. Então, se eu sou mãe e concebi ali os meus filhos, eu preciso ter um olhar sobrenatural à minha missão enquanto mãe também. E isso vale para todos os chamados, todas as vocações. Concluindo, então, 4 pilares com base no que São João Paulo II traz na teologia do corpo, na complementaridade dos sexos e no papel da mulher de sermos filhas, irmãs, esposas e mães, dentro do nosso chamado, dentro da nossa realidade e correspondendo à vontade de Deus para cada uma de nós. E a gente pode pensar assim, mas eu não nasci para isso, eu sou colérica, eu sou brava demais, eu não sei lidar com isso, eu não vou saber se é assim. Ou eu, agora falando sério, eu sou melancólica, eu sou triste, eu fico o dia inteiro sozinha e eu não quero falar com ninguém. Como é que eu vou ser mãe? Como é que eu vou cuidar dos meus filhos? Tô brincando, mas querendo dizer assim, cada uma tem um jeito, uma personalidade, uma história de vida, e graças a Deus é assim. Olha quanta beleza tem espalhada no mundo através, né, da personalidade de cada mulher, que corresponde ao seu chamado. Então, não é o meu temperamento, não é a minha história de vida, é também, mas não é só isso. É a essência, o que eu trago lá no fundo, que todas as mulheres também trazem. A missão dada por Deus. Como ela vai se realizar, vai depender de cada uma. Então, hoje, na minha realidade, eu preciso cumprir a minha missão. Eu preciso ser mais de Deus naquilo que Ele me escolheu, né, no chamado que Ele me fez. Sendo melancólica, tendo 24 anos hoje, sendo filha, sendo irmã, sendo professora, sendo estudante, e por aí vai. Do meu jeito, com as minhas características, sendo brava, sendo calma, sendo calada, falando demais, não importa como, desde que a gente foque sempre naquele aspecto central desses 4 pilares. E por que eu preciso levar isso em conta? Mas eu não quero viver esses 4 pilares, não. Me reconhecer esposa, isso é estranho para mim. Mas sabe por quê? Porque Deus quis isso para nós e Ele já nos deu tudo. Tudo, tudo. A própria vida. Sabendo que eu sou amada a esse ponto de valer cada gota do sangue de Jesus na cruz, o mínimo que eu posso fazer é retribuir um pouquinho. Então, se eu quero expressar a minha feminilidade, se eu posso cumprir com essa missão, aceitar esse chamado e viver assim,
que seja um pouquinho do meu sacrifício para valer a morte de Jesus na cruz por mim, por aquilo que ele fez por mim. Ele já fez tudo, gente, tudo. O que mais a gente pode pedir, querer, sabe? A gente precisa retribuir com o que a gente puder, com um pouquinho que seja. Eu tenho certeza que o coração de Deus se alegra. E é por isso que a gente precisa buscar viver na integralidade, de forma inteira, a nossa missão. E aí, como eu disse, também vale para os homens, né? Pensando no ser pai, no ser esposo, no ser filho, mas aqui de forma especial para as mulheres. Pelo amor de Deus por nós, pelo valor de Cristo, pelo nosso valor que foi pago por Cristo, é um pouquinho do que a gente pode fazer. Reconhecendo isso e buscando ser o que Deus quer que a gente seja, porque Ele quer que nós sejamos santas e felizes. Quem não quer ser santa e feliz? Eu quero. Então, o mínimo que eu posso fazer é tentar, na minha vida, no meu dia a dia, viver assim, né? Corresponder a isso. E aí, eu posso compartilhar minha tela aqui com vocês? Dá, Laís? Deixa eu ver, gente. Lá vai a vovó aqui de novo, peraí. Ah, tá, só um minutinho. Eu vou colocar uma foto aqui para vocês, e aí só para a gente ir refletindo aqui também. Vocês estão vendo? Estamos, Larissa. Ok. Essa aqui, ó, alguém conhece? Se alguém quiser falar no microfone, eu não sei se está dando para ler ali. Acho que é Edith Stein, né? Isso. Santa Edith Stein, depois, né, que ela se consagrou, Santa Teresa Benedita da Cruz. Ela. E... Ah, meu Deus, tem que abrir uma por uma. Aí, falei tudo já, né? Vocês estão vendo outra? Ainda não. Ainda não. Peraí, gente, vou compartilhar a tela toda, porque aqui é mais fácil. Quem é essa? Santa Giana. Santa Giana Beretta Molla. E essa? Santa Teresa. Teresa Dávila. Santa Teresa d'Ávila. E essa? Linda. Madre Teresa de Calcutá. Madre Teresa. E essa aqui? Santa Teresinha Santa Teresinha do Menino Jesus. da Sagrada Face. Ótimo. Vocês acham que elas são parecidas? Santa Teresinha, Madre Teresa, olhando as fotos ou as pinturas, né, as imagens. Aparentemente, fisicamente, elas não são iguais, elas não são parecidas. E cada uma delas exerceu uma missão. Santa Giana era esposa, era mãe, médica, morreu para que a sua filha pudesse viver. Ela viveu a missão de ser mulher dela. Santa Teresa d'Ávila nos deixou muitos escritos, ensinamentos sobre a vida de oração, sobre as moradas, viveu a vida dela no Carmelo, exercendo a missão dela de mulher. Madre Teresa de Calcutá, tão doce, né, tão singela o semblante dela, que passa Deus só de olhar. Quão bem ela fez para as pessoas mais necessitadas, para aqueles que não tinham nada. Ela ia e levava um sorriso, ela ia e levava um pouquinho daquilo que ela podia. Ela tem uma frase dela, né, que ela diz: o que eu faço é uma gota no oceano, mas o oceano seria menor se eu não fizesse isso. Então era uma gotinha que ela fazia, mas ela sabia da importância. E cada uma delas, né, Santa Teresinha, e tem outras também. Eu separei algumas aqui só para a gente pensar. Elas não são parecidas, elas não tiveram a mesma missão, mas todas entenderam que elas tinham um chamado especial e que... Parou de compartilhar, né? E que elas só seriam verdadeiramente mulheres se elas cumprissem com esse chamado.
e todas conseguiram, porque hoje elas são santas, estão lá, né, na glória de Deus. Então, o que eu quero dizer é que Deus nos chama cada uma na sua realidade, cada uma de uma forma diferente, com a nossa aparência física, com o nosso chamado, com a nossa vocação, mas para exercer esse papel de sermos mulheres femininas segundo o coração de Deus, de buscarmos nos esconder no coração de Deus e fazer tudo pensando nele, na vida ordinária mesmo, na vida cotidiana, hoje, né, na nossa realidade, de ter que estudar, de sermos filhas, termos um relacionamento, termos amigos, família, é aqui que Deus nos pede para sermos santas, para sermos mulheres de verdade. Não é o feminismo que vai atrapalhar, não são as ideologias que vão atrapalhar, se nós tivermos a formação, o conhecimento e uma vida totalmente fundada na oração. Mulheres de Deus são mulheres que rezam, que buscam a verdade, buscam conhecer e ter a certeza, né, daquilo que Deus tem para nós. Porque é muito fácil a gente ouvir alguma coisa e deixar aquilo entrar. Mas se a gente tem a fé, se a gente busca as virtudes, se a gente busca cada vez mais se aproximar de Deus, vai ser muito mais fácil a gente se manter nesse caminho. E isso passa, só para finalizar, em todos os aspectos da nossa vida. Na forma com que a gente se porta, na minha postura, na forma com que eu me visto, na forma com que eu falo, na forma com que eu me relaciono, e por aí vai. Então, meninas, é importante, né? Não estou falando que eu sou exemplo disso, mas porque é algo que eu preciso também buscar e lembrar todos os dias. A gente tem que ter atenção a isso. Como é que eu estou me portando? Como é que eu estou me vestindo? Será que a minha forma de agir revela a mulher que eu sou? Ou diz o contrário? Que eu posso vir aqui e falar assim, mas eu sou uma mulher de Deus, mas eu faço jus a isso? Eu vivo dessa forma também? Como a gente disse no início, né? Se eu sou seguidora de Cristo, preciso agir como tal. Se eu sou uma mulher, filha de Deus, seguidora de Cristo, preciso agir como tal também. E aí, só para ir finalizando, queria que a gente tirasse esses minutinhos só para a gente rezar um pouquinho, bem rapidinho, coordenação. Mas para a gente refletir, as meninas, né, as mulheres de Deus aqui presentes, pensarem um pouquinho o que hoje você precisa melhorar para ser mais de Deus, para buscar ser inteira nesses pilares que Deus nos apresenta, né? Você hoje se reconhece filha, se reconhece irmã, mãe, esposa, na sua realidade. O que falta, né, para a gente ser mais de Deus nesse sentido, mais inteiras, mais entregues a Deus. E eu convido os homens também, os meninos, a pensarem como vocês podem ajudar, né, nos ajudar com isso também, para que a gente possa buscar viver essa integralidade, para que vocês possam olhar para nós e ver a bondade de Madre Teresa, a coragem de Santa Giana, a inteligência de Santa Teresa d'Ávila, a humildade de Santa Teresinha, o que falta em nós e como vocês podem nos ajudar para que nós possamos ser também mulheres de Deus, mulheres santas e que querem também ser auxiliares para vocês, para que nós possamos juntos, né, cumprir essa missão de alcançar o céu, de chegarmos à eternidade. Só um minutinho, que eu vou colocar uma música aqui para a gente rezar um pouquinho, mas eu quero que vocês possam ir refletindo e principalmente olhando para você, né? O que hoje Deus te convida a pensar. De tudo isso, talvez nada aqui foi novidade, mas o que hoje você precisa guardar? Esse aspecto, isso aqui eu preciso melhorar e é nisso que eu vou me empenhar. O quê? O que Deus te pede hoje? Isso só você pode responder. E que seja um compromisso, né, com aquilo que Deus te pede, com aquilo que Ele espera de você também. Porque Ele, mais do que ninguém, quer que você seja feliz, que você cumpra a sua vocação, o seu chamado. E que a gente possa, com essa música, refletir um pouquinho, né, do que ela diz e se reconhecer. Qual é o meu lugar hoje? O que Deus me pede hoje para que eu seja uma mulher mais feminina, que eu exerça a minha feminilidade segundo o desejo dele.